Olá irmãos, tudo bem? Agora são 17 horas 47 minutos. Eu resolvi gravar e compartilhar com vocês esse áudio, esse vídeo, né? Para que a gente pudesse, para ficar sem interrupções e a gente poder meditar sobre a palavra de Deus, que o Mauro tinha me convidado para a gente estar falando. Eu quero compartilhar com vocês um tema que eu denominei assim, as bases para um viver cristão. Foi assim o tema que eu coloquei, né? E eu queria basear isso partindo do primeiro ponto, que seria a nossa fé. Eu e você, nós cremos em Deus e nós fomos justificados e fomos insertados na videira verdadeira através da nossa fé. Pelo fato de crermos, nós fomos justificados agora. Cremos em Jesus Cristo, cremos na nova aliança, né? Então isso é o ponto de partida para todos nós, para mim e para você. A nossa fé, por outro lado, lá em Tiago, né? Isso que eu estou falando é como se fosse a base daquilo que eu quero compartilhar com vocês. Diz assim: tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Então veja que, em Tiago, essa questão da fé, ela é muito prática. Tiago é muito pragmático. Ele diz assim, olha, não seja só um ouvinte, mas um praticante, para que a gente não se engane a nós mesmos. E ali Tiago vai trazer várias coisas. Agora, a pergunta é, como que nós praticamos a fé? E eu digo para você, isso é uma coisa que a gente está estudando aqui também, né? Para que a nossa fé não seja morta e não seja inoperante, a principal ação da nossa fé é obedecer. Então, se eu creio em Deus, é necessário que eu o obedeça. Diferentemente dos demônios que também creem em Deus e tremem, né? O que acontece? Os demônios não obedecem, né? Então, nós somos esse povo chamados a crermos e obedecer. Então, não existe cristianismo real sem uma real obediência da fé. Um compromisso com a obediência. Obediência é uma coisa que a gente aprende desde pequeno. Max sabe bem disso, né? No sentido assim do militar, né? Existe uma hierarquia. E aquilo que um superior falou não tem o que ser questionado. Simplesmente deve ser obedecido. Eu diria assim, que para nós cristãos hoje, se nós pegarmos esse pensamento puro de simplesmente obedecer a palavra de Deus, não importando o quanto custe, nós vamos colher bons frutos. Então, crer, obedecer são coisas que devem caminhar juntos. Não existe cristianismo simplesmente de crer, né? Mas existe um cristianismo real, prático, que é obediência. Sem obediência, não existe também motivação para a gente estudar e aplicar a palavra de Deus na nossa vida. Se você começa a desobedecer pequenas coisas, por exemplo, pequenos pecados que você não trata com você mesmo, pequenas palavras que você, isso não dá problema. Às vezes, eu acho horrível, assim, a questão dos palavrões ou outras coisas, usos e costumes que cada um, às vezes, tem que garimpar para ver o que Deus quer que, de fato, nós abrimos mãos, né? E a gente tem que obedecer à voz do Espírito que fala dentro de nós. Então, essa questão de ser prático no sentido de ouvir o que a palavra diz, ler o que a palavra diz e pôr em prática é fundamental. Então, essa é uma primeira base. É simples assim. A gente tem que ouvir, a gente crê, mas agora a gente ouve, a gente lê, nós temos que praticar. Esse desafio, nesse desafio nós podemos contar sempre com a misericórdia de Deus. Porque não é fácil, a gente erra, a gente cai. Mas se eu tenho a predisposição de obediência, eu não vou me desanimar. Ao contrário, a própria obediência e a intenção de obedecer vai fazer com que o meu coração fique adequado ao Espírito Santo, à ação do Espírito Santo. Então, ouvir e praticar tem muito a ver com aquela figura do próprio Tiago, que diz assim, é semelhante ao homem que contempla a sua face no espelho e saindo da frente do espelho já esqueceu. Se eu não praticar a palavra de Deus, é exatamente isso que acontece. Eu posso ter os sermões mais abençoados e poderosos que eu ouço ou que eu leio, fantástico. Pega um Spurgeon da vida, pega um Tozer, um grande pregador, ou um homem contemporâneo que prega uma boa palavra hoje de púlpito. Se eu não me comprometer com a obediência dessa palavra, eu sou semelhante a um homem que contempla a face no espelho e esquece. Às vezes eu gosto de perguntar aqui em casa, a gente sempre teve a mania de anotar, né? Às vezes a gente fala assim, o que foi no culto do ano passado, nesse mesma data? Às vezes tem
a gente tem lá as anotações. Então é bom a gente anotar e fazer a nossa mente ficar sempre atenta àquilo que a palavra de Deus diz. Bom, quais são então as bases? A fé é só a introdução. A obediência, fé e obediência é só a introdução, tá? Mas primeira base para você viver a vida de cristão: desenvolva uma vida de oração robusta. Olha o que eu estou falando. Se você olhar para mim e dizer, poxa, o Vila deve ser um homem de oração. Irmãos, eu estou tentando, eu estou pagando preço, eu estou me ralando às vezes nesse sentido. Senhor, falhei de novo. Senhor, mas eu quero. Eu já fiz 3 turnos durante o dia, fiz um turno, fiz 2 turnos, fiz um turno. Esqueci de fazer turnos. A verdade é que eu sempre estou me batalhando. Eu quero ser um homem de oração. Sabe qual é a primeira petição que eu tenho feito para a minha vida de oração? Eu digo assim, Senhor, me dá um coração de oração, me dá um coração de um homem de oração, me quebranta, me leva para isso. Então essa é a primeira coisa que eu recomendo aos irmãos. Irmãos, vamos buscar uma vida de oração. Sabe por quê? Não é assim só para bonito, só para achar, não, o cara é de oração. Não, Jesus Cristo, o nosso Senhor, o nosso Deus, Ele conta e Ele espera com a nossa vida de oração. Ele conta com a nossa vida de oração. Isso está lá em Mateus 6, em 2 versículos, no versículo 6 e no versículo 17, ele diz assim, tu, porém, quando orares, tu, porém, quando jejuardes. Então, a vida de oração, a vida de jejum, são coisas que caminham juntos. Assim como fé e obediência caminham junto, oração e jejum caminham junto. Ninguém vai jejuar se não for adequado à oração. Ninguém jejua só para parar de comer, para se mutilar, vamos dizer, fisicamente. Não, o jejum está intimamente ligado à oração. Não tem como separar isso. Então, se eu e você queremos ter uma vida robusta de oração e jejum, nós temos que buscar essa prática. Como que eu faço? Como que eu tenho essa prática? Obedecendo. Irmãos, cada um tem a sua rotina, tem a sua vida. O que eu estou falando aqui é que nós devemos olhar para isso e buscar isso, tá? Não que eu já tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás fico, corro para as que diante de mim estão. Vida de oração e jejum é uma coisa que está diante de mim ainda, eu estou buscando isso. É o que eu tenho para mim, é uma coisa que eu busco para a nossa casa, para a nossa família. Eu digo para vocês, assim, vou contar um segredo. A Raquel, que é a minha filha mais nova, ela assim já me surpreendeu com relação a esse tema que eu estou falando com vocês, tá? Isso é para honra e glória do Senhor, mas vendo ela, uma menina, uma moça, né, jovem assim, eu digo, puxa vida, Senhor, eu quero disso também para a minha vida, né? Você deve crescer na vida de oração até a vida de oração ser um deleite para você. Eu estou falando para você, mas estou falando para mim também. A vida de oração ser um tempo de deleite. Sabe o Davi, quando ele diz assim, um dia nos teus átrios vale mais do que 1000 em qualquer outro lugar na face da terra, né? O que esse cara tinha que Deus chega a dizer para ele assim, ó, Davi era um homem segundo o coração de Deus. O que ele tinha? Ele tinha esse deleite, esse amor, essa alegria, essa graça de simplesmente estar na presença de Deus. E isso é vida de oração, isso é jejum, isso é adoração. A vida de oração, uma adoração completa e correta não é uma música bem executada, mas são palavras de enlevo ao Senhor que saem do profundo do coração. Isso, na sua base, só vem de quem de fato tem vida de oração. Se você não tem vida de oração e canta frases maravilhosas, você só foi no embalo da canção, mas aquilo não é teu. Não gerou no teu coração aquilo. Pode ter até um sentimento emotivo, mas não é o Espírito Santo. Olha, que coisa, né? Meio grave o que eu falo aqui. Mas você só vai adorar o Senhor em espírito e em verdade. Você pode estar preso, você pode estar acorrentado, você pode estar na pior. O teu espírito louva o Senhor. O teu espírito agradece ao Senhor. Tem gratidão ao Senhor. Isso, irmãos, nós só temos com vida de oração e jejum. Isso é intimidade com o Pai. Isso é intimidade com o Espírito Santo de Deus, né? E é uma bênção isso, que nós possamos ser homens e mulheres de oração. Quero pegar aqui rapidinho. Tava mais fácil aqui.
Isso aqui é um livro, O Poder Através da Oração, um livro antigo de 1800, 1900, bem comecinho do século passado, né, retrasado. Edward Bonds, ele fala bem assim: Deus quer homens eleitos, homens onde o seu eu, o seu ego e o mundo se extinguiram mediante uma severa crucificação. Homens que por uma falência arruinou-se o seu eu, o seu ego e o mundo tão completamente que não existe esperança nenhuma e nem desejo de recuperação dessas duas coisas. Homens que por essa falência e essa crucificação voltam-se para Deus em coração perfeito, em oração. Olha só, isso é tremendo. Eu olho uma coisa dessa e eu digo: Deus, eu quero isso para mim. Eu quero ser homem de coração perfeito para ti. Segundo aspecto de uma base de um viver cristão. Primeiro, a oração e o jejum. Segundo, nós devemos ler a palavra e meditar na palavra. Ler a palavra e meditar na palavra. 2 Timóteo 2,15 diz assim: e você, Timóteo, seja um obreiro aí, seja firme, seja correto e maneje bem a palavra da verdade. Eu e você temos que manejar a palavra da verdade. Nós temos que conhecer a Escritura. Nós temos que ler a Escritura. Seja ler a Bíblia toda, ler porções. Comprometa-se com a leitura da palavra de Deus. De manhã cedo, de tarde, de noite. Salmo 1, versículo 2 diz o quê? Aquele homem prudente, aquele homem bem-aventurado, diz assim: antes tem o seu prazer na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. Irmãos, não tem escapatória. Não adianta você querer que simplesmente venha do céu assim o Espírito Santo dê um arrepio em você e você aprenda a palavra. Você tem que gastar tempo com a palavra de Deus. Eu me envergonho quando eu vejo que eu fico muito mais fácil 1 hora, 2 horas vendo vídeo no meu celular, alguma coisa assim, ou uma informação técnica, política, seja lá qual for, ou de curiosidade, ou de puro entretenimento. Eu fico rapidinho, 1, 2 horas. E quando de repente, nossa, orar e ler parece parece uma luta. Aquilo que eu falei, nós temos que orar ao ponto de que isso seja um deleite para nós. E eu digo para vocês, eu já tive momentos desse deleite, de me perder no tempo. E assim é que deve ser. Então, nós devemos ter prazer na lei do Senhor e nela meditar. Irmãos, uma das coisas que mais a igreja contemporânea, a igreja moderna tem falhado é na meditação. Depois, se os irmãos quiserem, eu até compartilho uma palavra do Spurgeon, que a meditação é o que de fato traz o espírito da palavra para dentro de nós. Eu posso até me surpreender e ter um impacto com a palavra, mas a partir do momento em que eu separar um tempo para meditar sobre aquelas linhas, aquele texto, no meu pensamento, de forma direcionada, ali o Senhor está filtrando muitas vezes aquela curiosidade apenas da palavra, ou só a concordância com a palavra, quando ali onde existe assim como se fosse um garimpar daquela palavra. Senhor, eu quero entender essa palavra. E de repente vocês vão ver uma coisa mais ou menos assim. Aqui está a palavra escrita num primeiro plano e você olha para aquilo, mas num segundo plano você sente o Espírito de Deus te ministrando por intermédio daquelas linhas. Isso é maravilhoso. E quando o Espírito Santo te ministra dessa maneira, você sozinho, no teu quarto de escuta, na tua oração, no teu momento de meditação, você vai ser acrescentado do próprio Deus. A palavra é viva e eficaz, mas desde que você a valorize. Meditar na palavra de Deus é você dar a ela o devido valor. E não apenas escutar, e não apenas cantar, mas você se jogar para dentro dessa palavra. Isso é meditação. Eu não vou delongar muito sobre o tema em si, né? Mas isso é importante. Na palavra está a água viva e na palavra está o alimento que sacia a tua alma, o teu espírito. Então é necessário, antes vamos ter prazer na lei do Senhor e meditar nela de dia e de noite. Já estou terminando. Terceiro ato para essa vida desse viver cristão: reunir. E na reunião e na eclésia, na assembleia dos santos, você funcionar
no dom que o Senhor te deu. E não só funcionar no dom, mas funcionar nos relacionamentos. Todos os dons, eles operam numa condição de relacionamento. Se você diz assim, o fruto do Espírito é paz com quem? Só no teu coração? É paz com quem está do teu lado. O fruto do Espírito é longanimidade. Longanimidade com quem? Com você mesmo? Com o próximo. O fruto do Espírito, todos os frutos do Espírito serve para edificação do corpo. Não é só edificação nossa, para mim me sentir bem, mas é para todos nós. Então, nós devemos funcionar na igreja mediante os dons. Mas eu preciso reunir, eu preciso estar lá. Gente, eu gosto de dizer assim, domingo é dia do Senhor. No passado, não tinha o que se pensar, não, eu vou viver o meu lazer, mas se eu for me comprometer com a escola dominical, eu não tenho lazer, não sei o que. Tem gente que faz muito corpo mole para vir para a escola dominical, ou para a EBD, né, ou para gastar tempo estudando junto ali a ministração, e à noite ou à tarde. Irmãos, toda reunião da igreja deve ser valorizada. Quer ver uma que é muito negligenciada? Reunião de oração. Quarta-feira, sei lá, tal dia vai ter reunião de oração. Pois é, vamos ver se dá, não dá. Você vai ver lá, é a minoria, né? Mas se diz assim, nessa quarta vai ter o meu aniversário, eu vou fazer um churrasco lá, estou convidando os irmãos aí, todo mundo, vamos lá, né? Pode ter certeza, vai aumentar o número de gente. A mesma coisa se você marcar um futebol domingo de manhã, tem mais gente para jogar do que gente para ir para a escola dominical. Essa é uma realidade. Pensa que Deus não está vendo isso? Isso será que não vai contar no no grande dia do Senhor? Mas é claro que vai. O Senhor não é de brincadeira. E o Senhor nos chama para que a gente tenha vida de eclesia, que a gente se consagre no dia do Senhor. Mais ainda, ali eu recarrego as minhas pilhas, ali eu exercito meus dons. Então, irmãos, não deixeis de congregar. Mas não é só ir lá e ocupar um banco, e ficar ouvindo, e bater palma e cantar. Nós temos que viver o dom pelo qual o Senhor nos deu. E tem nos dado, né? Ser cristão e não ter interesse